Olá, meus amigos, minhas amigas, pós-graduandos da turma de Imobiliário Online 10. Mais uma vez juntos aqui para falarmos desse tema maravilhoso que é posse. Não podemos nos esquecer que quando nós ingressarmos lá na frente na aula sobre regularização fundiária urbana, nós vamos verificar hoje que nós temos no Brasil 100 milhões de pessoas que vivem em imóveis informais. Essa fonte é do Ministério das Cidades, tá? Nós temos no Brasil um total que pode chegar, não é, a até 60% das casas, né, das propriedades, sem uma relação jurídica entre o seu titular e o bem imóvel. Isso quer dizer que quando se estuda posse no direito brasileiro, tem que ser um estudo muito potente. Porque, como eu já disse, grande parte dos brasileiros não tem uma relação de propriedade com o seu imóvel, tem uma relação possessória. São dados bem aproximados. Eu acredito que nós tenhamos até mais do que isso. Mais brasileiros vivendo nesta condição de ser apenas e tão somente o possuidor do seu imóvel. Então, é muito importante que você, especialista em direito imobiliário, conheça a posse. Conheça os detalhes da posse. Lembrando sempre que a coisa, qual é o contudo, que é a coisa mais fácil do direito? O direito imobiliário é o dono, ele está na matrícula. O nome dele está na matrícula, professor Durval. Se o nome dele não estiver na matrícula, ele não é proprietário. Então é a coisa mais fácil do mundo, é só pedir a matrícula atualizada. Nós já falamos daí um monte de vezes. Se o nome dele não está lá como proprietário, o proprietário ele não é. Então ele tem uma relação com o seu imóvel de posse. Então, se você imaginar, eu acho que o advogado ele tem que se inserir no contexto do seu país. Não adianta nada o advogado falar, eu vou estudar. Você está advogando em Paris? Você está advogando na França? Não, estou advogando no Brasil. É aqui que é o meu núcleo de prática advocatícia. Ok, então nós vamos estudar a realidade do nosso país. Qual é a realidade do nosso país? Posse. Pronto, simples, básico e tranquilo assim. São 100 milhões de pessoas, eu acho que até muito mais do que isso, que tem uma relação possessória com o seu imóvel. Então aí o estudo é potentíssimo. Tá? Então antes de nós entrarmos no conceito, no artigo da posse do código, vocês lembram que nós falamos na aula passada que o código não conceitua posse. Ele tem um olhar para o possuidor, ele diz assim, posse não. Ele vai dizer, possuidor é. Então, assim, nesse aspecto, nós vamos ter que buscar juntos um conceito de posse. Professor, nós já vimos Ehring, já vimos Savini, ok, já vimos tudo isso daí, tá tudo no seu caderno. Caderninho organizado seu, hein, filho? Filha bacana, né? É isso que eu gosto, um caderno organizado, apontamentos organizados, um professor que dita, não é? Isso é muito importante, porque professor Durval, a aula assim, ela é complicada. Então quando eu consigo prestar atenção no senhor, a gente consegue prestar atenção em todas as discussões, e aí eu paro só para anotar quando... sou acionado para anotar, me dá um conforto muito grande, porque eu não fico naquela correndo atrás da anotação, deixando de prestar atenção no professor, tá bom? Muito bem, pessoal, por que é que eu trago esse tema, está lá no planograma de vocês? Olha, então eu tenho lá, olha, posse como objeto, condição e fundamento de um direito, já vimos na aula passada. Essa aula a gente tem a transformação da posse no direito moderno. Vejam, teoria simplificada da posse, ela tem um final, não é? Que obviamente
é importante nós discutirmos a transformação da posse no desenvolvimento do direito moderno. Bem, a primeira questão que nós devemos observar é o que nós vamos verificar daqui a pouco na detenção. Tá? Então, quando você vai ao Código Civil Brasileiro, na parte da posse, e a posse não está dentre os direitos reais, isso aqui mata de catapora muito advogado. Os advogados queriam que a posse estivesse dentre os direitos reais, e não está. Então pode morrer de catapora, sim. Não está e nem estará num futuro próximo. Aliás, você vai morrer e não vai ver a posse nos direitos reais como instituto isolado. Tá? Então a posse está no direito das coisas, posse, mas ela não está nos direitos reais que estão aqui, ó. Então não adianta chorar, tá? Você não vai mudar a legislação. E aqui, né, no 1198, acho que a gente tem que começar, não é, trabalhando essa questão a partir da detenção. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste em cumprimento de ordens ou instruções suas. Muito bem, nós vamos ver daqui a pouco o detentor, mas nós temos que observar que nós não vivemos mais entre humanos escravos e humanos livres. Não vivemos mais. Ah, professor, mas tem o tráfico de mulheres, o tráfico de órgãos, o tráfico, enfim, um monte de coisa, tráfico de drogas. O crime existe, né? E eu tenho por mim que vai existir muito tempo. Então, o que eu posso dizer a vocês é que o direito evoluiu. Eu entendo, mais uma vez, que permitir que nós tenhamos um dispositivo como esse no Código Civil atual é terrível. Né? Trazer a ideia do detentor de Roma, que era o escravo, que era aquela pessoa que tinha um relacionamento de escravidão com o seu dono, que sequer poderia ter a posse das coisas. Então aí é complicado. Aí o direito evolui modernamente. Ele evolui para um lugar sem castas, sem escravos. Mas não evolui a legislação. Essa é a grande crítica para a detenção. Quando você pega Rudolf von Jhering, ele vai trabalhar justamente isso daí. Veja como ele começa. A ideia romana da falta de proteção do detentor. O detentor não tinha nem proteção, nem posse ele tinha, né? Estava em flagrante contradição com o sentimento jurídico dos povos modernos. E no que diz respeito ao colono, né, e ao escravo, tá? Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que nós evoluímos. O direito, né, passa a dar a esse detentor, a partir do momento que ele se liberta da escravidão, que passa a ser uma pessoa de direitos e obrigações, ainda que restritas, porque o Roma, não estou dizendo Roma, sempre teve uma relação terrível de cidadania, né? Sempre foi assim desde os primórdios. Ou você é cidadão romano ou não é nada, ou é cidadão romano não é nada, não tem aí uma, não é óbvio que isso daí está no passado, né? Não tenha dúvida nenhuma, mas essa é uma posição super interessante. Então, mesmo quando este escravo estava liberto, que aí ele poderia ter a posse de um lápis, que antes ele não podia ter nem a posse de um lápis, ele tinha relação de detenção com o seu proprietário. Tudo que ele tocava na casa não poderia ser dele, ele se achava numa relação de dependência com o proprietário da casa. Então, nesse sentido, aquele lápis não poderia lhe pertencer, embora fisicamente ele estava anotando, se fosse um escravo, né, culto, as ordens do seu patrão. Então você perceba que mesmo usando o bem,
ele não tinha posse, ele era detentor. Então, o direito vem avançando e supera isso daí. Então, a manutenção desse dispositivo no Código Civil, na minha opinião, é extemporânea e desnecessária, tá? Então, assim, o que eu acho que deve ser colocado da transformação da posse no direito moderno, é lógico que o direito moderno, por exemplo, se você for observar, né, a questão referente, até Yering fala sobre isso, nós não vamos entrar aqui, porque não é tema da nossa pós-graduação, sobre a posse dos direitos. Ele até cita direitos trabalhistas, né, a posse de direitos. Está aqui, ó, posse de direitos. Então, no final, por exemplo, ele coloca, né, a questão referente à posse de uma pessoa na relação trabalhista, no direito patrimonial, no de família, não é? As rendas. Então, tudo isso daí ele até coloca, né? Na realidade, haverá sempre a posse de coisas e de direitos. Então, hoje, por exemplo, você fala assim, mas eu tenho ações da Petrobras. Você tem posse de direitos. E quando você tem a posse de um Código Civil, você tem a posse de coisa. É lógico, você vai falar, mas as ações também podem ser inseridas dentre as coisas imateriais. Ok, mas é uma divisão que se discute até hoje. Então, se você observar, a posse ainda é a mesma. Professor, mas hoje nós temos o Airbnb, outros sites que alugam, né? O Mercado Livre, enfim, o Quinto Andar. Nós temos vários outros aplicativos, tantos outros fantásticos, né? Que também merecem. Quando você fala um, você tem que falar todos, né? Então vocês até me perdoem, mas enfim, ficam todos, são muito bons. Então, quer dizer, você vai ter uma relação de locação por temporada. Relação de locação por temporada. Então, no caso específico aqui, só vou acertar um pouquinho a câmera aqui. Pronto, pessoal. Nessa questão de relação, né, dessa relação digital que você tem com o aplicativo e a locação da sua residência, da sua casa da praia, enfim, do seu imóvel na montanha, não é, para uma determinada temporada de poucos dias, a posse é a mesma. A posse é a mesma do locatário. O que muda é como ela foi contratada. Então, nós não estamos estudando a contratação digital da posse. Nós estamos estudando a posse, e a posse é a mesma do imóvel. A relação de locação que vocês viram quando nós discutimos vem desde Hammurabi, 2065 a.C. Já tínhamos locação. Então você fala, a locação de aplicativos é nova. A locação digital é nova. A posse não. A posse é a mesma. Lá de Hammurabi. Então, na realidade, essa questão de transformação da posse no direito moderno, ela fica restrita realmente ao quanto, veja, na minha opinião, lógico que tem autores que tendem outras sustentações, suposições, mas eu gostaria que vocês anotassem agora, não é, essa questão relacionada à detenção. Tá? Então, no slide 2, onde está a transformação da posse no direito moderno, então você vai colocar o seguinte: não é possível, vírgula, a partir da inexistência da escravidão, vírgula, pelo menos aquela histórica, vírgula, que alguém ainda possa
ser considerada detentor, vírgula, para os fins do artigo 1198 do Código Civil. Ponto. Muitos sustentam que referido dispositivo não deveria mais existir no campo do direito das coisas, vírgula, por não se coadunar com a questão possessória vivida no mundo atual, vivida no mundo atual. Ponto. Então é isso, pessoal. Eu mantenho sempre esse ponto no nosso planograma, porque muita gente vai dizer o seguinte: mas esses pontos, pessoal, eu volto a insistir. Você quer fazer uma pós-graduação, você quer conceito e exemplo? Desculpa, você errou o alvo. A minha pós-graduação vai debater profundamente a questão possessória. Não adianta nada você vir para uma pós-graduação, querer ser um especialista em direito imobiliário, não ter noção de posse. Fazer confusão entre posse e propriedade, meu Deus do céu, quem é você? De novo, mais um advogado na vala comum? Não, na minha pós não. Então me desculpa, nós vamos fazer discussões aqui profundas, diferentes daquela que você via na sua graduação, tá? Então essa é a questão. Não se manteria esse 1198. Ele existe, ele produz efeitos, ele está em pleno vigor, mas a doutrina, né, e o professor Durval segue essa linha de que a detenção não deveria mais existir no âmbito do direito das coisas, no direito, né, que estuda a posse e a propriedade. Fechou, pessoal? Tranquilo? Bacana! Então, nós vamos estudar agora, como eu já havia conversado com vocês, o artigo de posse do Código. Então, vamos lá. Que, na realidade, é o primeiro artigo do direito das coisas, o 1198. Não copia nada, depois eu vou ditar tudo. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Bom, quais são as palavras importantes para nós observarmos aqui no nosso curso? Primeiro lugar, não copia, pessoal, depois eu prometo que eu vou ditar tudo, tá? Então, é aquele que tem de fato. De fato. A lei não tem palavras inúteis, senhores e senhoras pós-graduandos. Não tem. Então, quando ele fala de fato, ele fala, o fato que sai no jornal, né? O fato, o que seria o tem de fato? Olha, eu tenho de fato a posse desse elástico. De fato quer dizer na realidade. Não é uma ficção. Calma que eu vou ditar. Calma, segura esse ímpeto. Presta atenção no professor. Então, posse é isso. Tem de fato.
de fato. E aí você fica fácil e não vai copiar. E quando é que isso se dá? Ele fala, quando você tem de fato o exercício. Então, duas palavras para guardar e não para anotar agora. Depois eu vou ditar. Fato e exercício. Então vamos lá. Eu tenho esse elástico está aqui do lado. Eu estou usando o elástico. Porque quando você fala dos poderes inerentes à propriedade, você vai falar em 4. Uso, frutificação, disposição, né? E por fim, direito de sequela. Tá? Buscar a coisa do poder de quem quer que justamente o possua ou detém. Então, se eu tenho de fato, eu estou usando o elástico? Não. Eu estou alugando o elástico? Não. Saber se a pessoa é possuidora é necessário fazer perguntas para a realidade. Então, eu estou olhando para o Durval. O Durval está usando o elástico? Não. O Durval está alugando o elástico? Não. O Durval está doando o elástico? Não. O Durval entrou com uma ação de reintegração de posse do elástico? Não. Então o Durval não tem posse. Eu não tenho posse. Mas a coisa está na biblioteca do Durval, no escritório da casa dele, sim. De minha propriedade. Porque quando você chegar em propriedade, você vai ver que a propriedade não fala em exercício. Aqui fala em exercício. Exercício é ação. A relação possessória prevê um exercício em relação ao imóvel. Então, quem usa tem posse, quem aluga tem posse, quem vende ou doa tem posse, e quem entra com uma ação de reintegração de posse tem posse. Se vocês observarem, aqui ele fala: considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício de um ou algum dos poderes inerentes à propriedade. Professor, mas como é que você pode, professor, alugar sem ter posse? Isso é uma questão que o aluno fica: voa, canarinho, voa, mostra para esse povo que és o rei, fica voando. Então, eu vou te dar uma discussão para você pensar comigo, e essa discussão é uma discussão muito interessante, que presta atenção na história, depois nós vamos anotar no próximo bloco. Agora eu quero que você preste atenção, senão você não vai se ambientar com a aula. Porque você já viu que, eu achei que fosse mais fácil o conceito de posse. Nós nem estamos olhando o conceito de posse, nós estamos olhando o possuidor. O cara que tem a posse. Então nós temos uma pessoa aqui em São Paulo, a Maria Antônia. E a Maria Antônia fala para a prima dela lá em Curitiba: compra um apartamento aí para mim, eu tenho um dinheiro aqui para investir, estou te mandando a procuração. Né? Então nós vamos ver daqui a pouco, né, de que a pessoa vai adquirir por meio de uma procuração. Então, quando ela vai adquirir, ela adquire em nome da pessoa. Então ela tem posse, nós vamos ver daqui a pouco na forma de aquisição da posse, e pode ser por intermédio de um representante. Então, nesse momento, a Maria Antonieta, embora esteja de São Paulo, passa a ter posse do imóvel. Já comprou, já passou a escritura, já é dona, mas ela também tem posse. Ela adquiriu a posse por meio de um representante. Então ela considera-se possuidora por procuração. Vamos para o próximo. Ela liga para a prima dela e fala: coloca para alugar. A prima dela localiza uma pessoa e faz a locação. Então, essa posse vem para um segundo momento, que é quando ela frutifica. Então, ela já tinha posse, né, por ter pego a chave, por estar já com a chave do imóvel, ela já tem a posse por procuração, e agora ela faz uma locação. A prima dela manda o contrato de locação via Sedex 10, ela assina, devolve para o locatário assina, devolve para ela, enfim, já está absolutamente locado, chave na mão dele. Então, nesse momento, ela também considera-se possuidora.
Você lembre sempre que a propriedade tem 4 poderes. Eu vou ditar tudo no próximo bloco, você nem imagina. Usar, frutificar, dispor e reaver. Quando eu uso, eu tenho a posse. Quando eu alugo, eu tenho a posse. Quando eu vendo ou dou, eu tenho a posse. E quando eu entro com ação de reintegração de posse, eu tenho a posse. Há uma questão aqui que tem que ser discutida, que é a seguinte. A Maria Antonieta comprou aquele imóvel e não está nem aí para ele. Então, quando ela compra, ela adquire a posse. Fechou, eu até já entendi. Aí a prima dela liga para ela e fala: Maria Antonieta, seu imóvel está fechado. Problema meu. Aluga? Não. Maria Antonieta, então vende? Não, não vou vender. Então vamos olhar para Maria Antonieta antes de nós encerrarmos esse bloco. Presta atenção, porque a coisa é fática. É facílimo isso daqui. Maria Antonieta está usando o imóvel de Curitiba? Não. Maria Antonieta alugou o imóvel de Curitiba? Não. Maria Antonieta está vendendo ou doou o imóvel de Curitiba? Não. Maria Antonieta precisou de entrar com ação de reintegração de posse contra alguém que invadiu o imóvel? Não, porque nem invadiram. Então a resposta é não. Olha, ela não usa, ela não está alugando, não doou, não vendeu, então ela não tem posse. Professor, como não tem posse, o apartamento é dela. Boa, doutor, boa, o apartamento é dela. Então ela tem propriedade em relação ao imóvel. E você vai ver quando nós chegarmos em propriedade, que a propriedade não fala não usa as expressões de fato o exercício. Não. Então é o que eu falo sempre para a gente terminar esse bloco e passar para o outro. A posse é um exercício contínuo do uso. A posse é um exercício contínuo da locação. A posse, ela vem quando você vende ou quando você doa. E mesmo quando alguém ingressa com uma ação de reintegração de posse, ele tem posse. Porque ele vai buscar a sua posse do poder de quem quer que justamente a possua ou detenha. Então, nós vamos terminar esse bloco, mas nós voltamos daqui a pouco. Eu não terminei, eu preciso te passar as informações desse dispositivo, que é o 1198, e a gente já avança para com posse e detenção, tá bom? Não saia daí e serene o seu coração, que nós vamos voltar a falar disso, porque parece um pouco completo assim, complexo, mas não é não, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal!